Bom que deu. Então, vamos continuar a nossa saga de como produzir conhecimento e conteúdo histórico pela internet. E eu gostei muito da última dinâmica que nós tivemos de mostrar para vocês casos mesmo, né, de tentativas que eu considero que são não só válidas, como muito bem sucedidas do ensino de história a partir de mídias digitais. Eu ia fazer hoje, como a gente, eu passei para vocês como tarefa, né, semana passada, um texto sobre como utilizar o Instagram em sala de aula. Nós vimos o texto, o exemplo do Chintamani, né, que na verdade não foi Instagram, estou olhando errado aqui. Eu passei, foi atividade de preparação para vocês escolherem o grupo. Aí no dia 12, o que é uma rede social, a gente discutiu. Vocês pesquisarem perfis de internet, dicas para usar a sala de aula. É isso, pronto. E agora a gente vai entrar no Instagram. O Instagram eu já mostrei para vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa que eu não tinha considerado no meu... Cara, Ana, acha meu celular aí para mim, por favor. Deixei meu celular para outro canto da casa. Que eu preciso para deixar ele aqui para acompanhar, caso vocês tiverem obrigado, alguma dúvida no chat. Que agora eu já estou projetando o meu Twitter aí, vocês estão vendo? Meu Twitter. Vocês podem responder no chat, vocês estão vendo o Twitter aberto? Ótimo, Gui, valeu. E aqui eu vou trazer para vocês, eu não tinha considerado o Twitter nessa forma de ensinar história, por conta das lives, né? Mas eu também não achava que o Twitter serviria para outra coisa sem ser xingar político ou para o Carluxo passar fake news, entendeu? Eu sempre achei que o Twitter não teria uma função educacional. Mas eu descobri alguns perfis, não foi só esse. Para quem lê inglês, por exemplo, eu descobri esse aqui, quer ver? Professor, Oi. uma dúvida. Tem muita matéria, muita produção de conteúdo em espanhol, porque eu tenho mais facilidade em espanhol do que português, do que inglês. Aí eu queria saber porque eu não vejo muito, não vejo muita coisa. Tem? Mas em relação ao quê? Não, eu digo na história em geral, principalmente na história antiga. Essa Existe sim. Existe sim. Porque Espanhol tem tem. uma parte muito massa, que é aquela parte das populações e das sociedades, a Inca, Maia, Azteca, aquela parte toda. Eu queria saber se tem um material, algo do tipo, porque eu acredito que o espanhol para mim é mais fácil, mas eu não sei se tem, se não tem, ou se Tem tem sim. alguma... Tem, espanhol tem, mas aí essa parte de história da América, daí não é comigo que você tem que pegar indicação, não, porque realmente eu sei o básico do básico, assim, você tem que pegar com quem está lecionando história da América. Mas em antiguidade, a antiguidade que eu leciono, tem bastante coisa em espanhol, sim, e elas são boas. Bons textos para o Egito, tem boas traduções do grego e do latim para o espanhol, tem até uma editora chamada Gredos que traduz isso, né? Então, assim, espanhol tem mais coisas que português. Principalmente porque o problema do português, para falar a verdade, reparem na quantidade de países que falam espanhol. São muito, muito mais países do que português. Ou o inglês, por mais que as pessoas não tenham um primeiro idioma inglês, muitos países produzem em inglês, né? Então, assim, francês, então tem línguas que existe mais produção mesmo do que o Brasil. O Brasil é Brasil, Angola, Portugal, são 7, 8 países, assim, não chega a ser um peso assim de muita gente fazendo ciência, né? Mas é mais por conta disso. Então o espanhol tem que a América Latina toda fala espanhol, México, a própria daí tem a Espanha, então assim você já acha bastante.
E aqui eu trouxe como exemplo, né? Eu até estava estranhando, estava falando em inglês, espanhol. Eu falei, poxa, mas o Twitter é em português, cara. Mas era isso, eu estava querendo saber. Mas o Twitter que eu ia falar em inglês, ele é muito bom, que é People of Color in History, que ele traz imagens de negros na história em locais que a nossa tradição apagou, né? Por exemplo, na Idade Média, na Europa, existiam muitas pessoas que não eram brancas. E quando a gente pensa no passado, a gente geralmente pensa um passado de brancos. E essa questão, ela está surgindo ultimamente, porque de certa forma, é preciso a gente repensar a história, porque uma história que narra uma raça só é uma história excludente, é uma história que discrimina, e é uma história que serve para a gente fomentar preconceitos. Então, a ideia da gente começar a estudar pessoas, gêneros que nunca foram estudados antes, é justamente para a gente iluminar que existem outras pessoas no mundo, que existem outras tradições de pensamento e que é importante a gente combater essas questões, como racismo, no presente. Né? O professor de história ele tem muita obrigação de trabalhar isso. Né? E é o que eu venho batendo na tecla com vocês. Né? Produzir conhecimento na internet, ele tem que ser um conhecimento atual, ele tem que interessar. Não adianta fazer várias biografias, genealogias, que você vai fomentar uma página sozinho. Ninguém vai querer ler tua página, não tem interesse nenhum. Ficar só, tipo, imagens da colonização europeia. Vai ter você e meia dúzia de bolsonarista lá que defende a supremacia branca, cara. Então não faça isso, entendeu? Vamos começar a pensar que história, ela é a história, o ensino da história, o estudo da história, ele é feito para a gente questionar a realidade. E a realidade que a gente vive hoje, ela não está certa, brother. A gente tem que entender que tem muitos problemas no mundo contemporâneo. A gente não pode pensar que está tudo certo e que a gente não pode criticar nada. A gente tem que criticar tudo, de governo, família, sexualidade e religião. Isso faz parte do ofício de ser historiador. E a crítica, que eu não estou dizendo você falar negativamente, é você olhar com os olhos críticos, é você estudar acerca daquilo que você vive, que você vivencia, até mesmo que você acredita. E eu trago aqui para vocês esse Mais História, por favor. Quem tem Twitter, siga, que eu recomendo, é muito bom. É um laboratório de divulgação científica em história, que é uma produção do Laboratório de História Pública da Federal de Santa Maria. E a história pública, ela pensa justamente nessa questão. Quais são as grandes questões históricas que estão na boca do público e que os historiadores têm que elucidar, principalmente para o público não ter uma visão errada da história. Porque a história, geralmente, como ela é um campo de batalha, ela é manipulada para servir aos interesses de grupos que estão no poder. Então eu vou trazer dois fios, né, que chama no Twitter, né, o Twitter não cabe muita coisa, cabe poucos caracteres. Então, muitas vezes, quando você quer fazer um post longo, você tem que ficar postando no próprio post, né? Então, você faz o post, posta num comentário, posta no outro comentário. Então, isso, para quem nunca usou Twitter, né, isso é um fio. E eu vou trazer dois fios para a gente... eu vou apresentar para vocês terem uma ideia de como o ensino é feito pelo Twitter também, e para a gente discutir coisas legais, né, que são assuntos importantes. O primeiro que a gente vai debater é esse aqui. Quando a extrema-direita reivindica uma Idade Média, ela seria puramente branca, mas não era bem assim. De onde vem essa ideia e como era realmente? Acompanhe essa thread para a gente entender isso melhor. E o outro fio que eu gostei muito, que dentro das áreas que eu estudo, a área bolsonarista que sequestrou elementos medievais para si e com o elemento recorrente outros medievalismos da extrema-direita, o ideal cruzadístico. O que foram as cruzadas? Acompanhe essa thread para entender de onde vem isso. Então vamos começar com esse aqui, da supremacia, como os supremacistas brancos, eles manipulam a Idade Média para defender os seus interesses. Então a gente olha a thread aqui, olha. A primeira imagem é de uma bandeira durante os movimentos Unite the Right, né, unindo a direita, nos Estados Unidos, que traz uma runa odal, ou otala, que é esse aqui, que está aqui. A segunda imagem é uma fantasia de viking
com suásticas, em uma encenação histórica atribuída a algum grupo de extrema-direita no Quebec. Há, em alguns grupos de extrema-direita, uma referência à imagem do guerreiro viking, um ícone da masculinidade tão idolatrado, um homem loiro, branco, alto, forte, cuja existência é voltada apenas para a guerra. Aliás, esse ideal do viking é uma construção histórica no sentido de que a historiografia do século XIX tentou descrever os bárbaros como se eles fossem todos o estereótipo de viking, um homem branco, grande e loiro. Então, a ideia de que na Europa só existe esse tipo de homem é um homem voltado para a guerra. Isso foi muito tempo defendido pela historiografia. Contudo, a pesquisa histórica atual, ela nos mostra outra coisa. Primeiro, viking não era uma etnia. Aí que tá. Era uma forma de ação, uma estratégia marcada pelo uso da navegação para exploração, comércio e pilhagem. Então a gente não pode dizer que existe uma etnia viking, até que os vikings eram todos loirinhos daquela maneira, é quase que uma identidade sanguínea. Porque ser viking era você lutar de uma maneira, fazer comércio de uma maneira, ou você pilhar as coisas. Quem assistiu a série Viking, eu acho que já viu um pouco a respeito disso, né? De que existem suecos, existem o pessoal da Islândia, tem várias populações que se identificam como vikings, né? Que é uma forma de guerreiro, não é uma etnia. Quem assistiu a série acho que pode ter visto isso. E os vikings, eles não eram defensores de nenhum tipo de pureza étnica. Pelo contrário, privilegiavam trocas de todo tipo com as mais variadas culturas. Um exemplo seria a descoberta de inscrições árabes em roupas funerais em Estocolmo. Inclusive, a gente consegue provar, por meio da arqueologia, que os vikings faziam comércio com os árabes, passando pela Rússia. Então, era uma civilização, por assim dizer, eram populações que não tinham nenhum problema em se relacionar com outra etnia, e nem mesmo tinham discriminação racial em relação a essas etnias. E o mais interessante é como esse conhecimento ele é feito, né? Isso é uma coisa muito boa da internet. Você não precisa usar aquela linguagem chata, acadêmica, tal, que muita gente não lê, e você pode abusar de links, imagens, né? Como, por exemplo, você fala algo e você coloca uma reportagem de um site confiável, como, por exemplo, a BBC, mostrando o que você está falando. Olha aqui, ó, descoberta do nome de Alá em artefatos vikings intriga cientistas. Então, aqui a gente tem uma reportagem falando a respeito disso, né? Não vou ler todas as reportagens por conta que não vai dar tempo. Mas olha aqui, olha, uma inscrição no mausoléu na Bulgária com o nome Alá, Maomé, escritos em árabe. Então, assim, quando a gente chega em história medieval, por exemplo, uma coisa que eu sempre vivo falando com os alunos é que a grande cisão Oriente-Ocidente, ela é muito moderna. Ela não tem muito a ver com a Idade Média, não, cara. A Idade Média não era uma luta civilizacional entre cristãos, árabes, vikings e cristãos. É algo muito mais complexo que isso, né? Então, entre os vikings, as mulheres tinham uma posição de respeito em comum para a época. Pesquisas já provaram que foram guerreiras importantes, tinham direitos legais equivalentes aos masculinos, podiam exercer influência política, controlar a casa, inclusive pedir divórcio. Então, ao contrário do que a extrema-direita usa da imagem do viking homem forte para defender um ideal de masculinidade, muitos dos vikings eram mulheres, né? Então não tem um ideal de masculinidade, inclusive, entre os próprios vikings. Essa ideia de que eu sou macho, lutador. É porque esse ideal de você ser forte, lutador, não pertencia a um gênero, né? Ou se você tem xuxota ou tem pinto. Isso pertencia à sua formação como lutador ou lutadora, né? Como uma guerreira ou como um guerreiro, né? Então não existe também, olha como é interessante a gente ver esse filme para vocês verem como as manipulações históricas que a gente vê hoje, que quando a gente olha para o passado, não é simplesmente assim, olha, a ideia que eles têm é diferente do passado. Não, ela é diferente intencionalmente, porque você manipula esse passado para você defender os seus ideais do presente. Então, ali o que está por trás é uma leitura da extrema-direita da história, como se todo mundo fosse fascista na história o tempo todo, como se as sociedades fossem militares, masculinas, brancas, héteras,
o tempo todo. Então, a ideia de uma Idade Média branca também vem sendo desmontada há tempos. Vale a pena ressaltar que essa associação nasceu dentro da ciência, mais precisamente no século XVIII. O cientista Carl Linnaeus categorizou as várias espécies na 10ª edição do seu Sistema Natural, de 1758, e classificou os europeus como Homo europeus, brancos, viveriam em uma sociedade organizada e regida por leis. Então, ali, de novo, olha, abusar das referências. E aqui a gente tem, olha, os caras dividindo a espécie humana. A gente tem o Homo, os símios e os bráticos, né, que seriam os antropomórficos. E aqui a gente tem no auge dos humanos o europeu, depois vem o americano, depois o asiático e por último o africano. Aqui há uma hierarquia das raças. E próximo ao africano você já viu os símios de caudas, né, sátiros e animais. Então a ideia surgiu dentro da ciência europeia de que a raça europeia não só era superior, mas como era uma raça de homens brancos. Todas as demais raças humanas seriam versões degeneradas dos homens europeus. Essa ideia ajudou a embranquecer o medievo, pois com as invasões napoleônicas surgiram vários projetos nacionais que buscavam pelo momento de fundação das nações europeias. Então, nesse momento, teria sido dado com o surgimento dos reinos bárbaros germânicos por volta do século V. Esse passou a ser entendido como um momento no qual as nações europeias conquistaram seus territórios nacionais e construíram as suas línguas. Então, os caras do século XIX, que estavam dentro dessa noção de que a Europa era uma Europa de homens brancos, foram os mesmos caras que foram escrever as histórias dos países que estavam sendo fundados na Europa, também no final do XVIII e do XIX. E nessas histórias, esses caras acharam a origem desses países nas invasões germânicas. Então, os francos, ao invadirem o Império Romano, conquistaram a Gália. Francos na Gália são os franceses. Os visigodos na Espanha são os espanhóis. Os germanos na Germânia são os alemães. Os bretões na Bretanha são os ingleses. Então, é uma ideia errada, obviamente, né? Essas etnias, elas nem existiam como etnias no passado. É muito diferente. Aí, quando a gente chegar em medieval, vocês vão entender com mais calma. Mas nessa reconstrução, esses caras se imaginaram como todos brancos, né? Então, assim, a Idade Média passou a ser vista como uma época onde só brancos habitavam a Europa. O Império Romano desapareceu no Ocidente, mas não no Oriente, devido às dificuldades em gerir um império gigantesco. Os povos germânicos intensificaram tais dificuldades, não as criaram. Estes povos eram tudo menos etnicamente puros. Era comum que o mesmo nome designasse povos muito diferentes. Isso porque quando um grupo conquistava o outro, adquiria o direito de ser reconhecido como ele. Então, os francos eram uma mistura de gente ali que foram dominados por uma população que chamava franca e que acabou chamando esses caras de franco. Então não há uma etnia pura dos europeus também. São muitas migrações, são muitas populações que habitavam a Europa naquela época. Então, olha lá, ou seja, quando o grupo conquistava os francos, passava a ser visto como um grupo franco. Tais povos eram frutos de diversos processos de miscigenação. Os povos orientais dominavam mais inovações em relação aos ocidentais. Várias das grandes novidades medievais vieram do Oriente, como a pólvora, a recuperação da filosofia clássica e as técnicas avançadas de medicina. Aí até tem um outro estudo aqui. Como aponta Dorothy King, não faltam indícios para destruir o mito de uma Idade Média branca. Escavações em Londres descobriram um cemitério da época da Peste Negra, no qual 20% dos corpos eram muçulmanos ou africanos. Além disso, vários documentos apontam para comunidades africanas bem estabelecidas em Roma e na Espanha. Na Sicília, a diversidade era tão comum que os administradores árabes ou judeus eram largamente empregados. E a gente, de fato, encontra esses indivíduos africanos, de origem africana, nos documentos. Olha aqui um afrodescendente com uma bandeira europeia usando uma armadura de um cavaleiro europeu.
Daí até ele cita aqui, o que eu falei, o medieval, que é People of Color na Idade Média. Tem um trabalho muito legal mostrando a ostensiva presença de pessoas de cor na arte medieval, não apenas como tipos iconográficos, mas sujeitos individualmente retratados. Nós temos anjos negros, nós temos negros dentro das catedrais, nós temos nas pinturas, não só a presença de negros, mas são negros que vocês estão vendo, são aristocratas, eles estão bem vestidos. Né? Olha, um outro aristocrata. E mesmo os tipos iconográficos demonstram uma diversidade de tom de peles e traços que indicam uma variedade de presença dessas pessoas nas sociedades medievais. Olha só, uma princesa, cara, europeia, negra. A gente tem aqui outra evidência, a gente tem aqui um árabe muçulmano conversando com um judeu e um cristão. Outra evidência aqui. Então a gente vê que até as etnias eram diferentes. É particularmente irônico e demonstração do negacionismo da extrema-direita que um dos símbolos medievais, dos quais ela se apropriou, pertence a São Maurício, um santo negro e africano, que é esse santo que carrega essa bandeira aqui, que eu acho que vocês já viram bastante por aí, né? Todo branco aficionado na Idade Média adora essa imagem, mas essa imagem é de um santo negro. E olha aqui ao fundo, a runa viking, com a bandeira dos Estados Unidos, a bandeira do Sul dos Estados Unidos, né? Quem sabe a história dos Estados Unidos sabe que o Sul era escravista, é o local da Ku Klux Klan, inclusive. Né? Então, assim, para você ver que eles não, que realmente a extrema-direita é burra, gente, eles não entendem nada. Né? Então, os próprios nazistas utilizaram desse símbolo, sem saber que esse símbolo é de um africano. Então, a ideia é que a Europa, na Idade Média, era pura etnicamente, é um medievalismo, como explicamos na primeira thread da série sobre extrema-direita e Idade Média, né? Que a gente pode ver aqui, olha, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, já passando para o bolsonarismo, olha. Elementos referentes à Idade Média, como sujeitos fantasiados como cavaleiros medievais, aparecem nos mais diversos formatos em estratégias de apoio ao bolsonarismo. Por que a extrema-direita no Brasil e no mundo tem se interessado tanto pela Idade Média? Aqui entra uma questão. Por que eu estou chamando o Bolsonaro de extrema-direita? Porque ele é de extrema-direita. Ele se identifica com a extrema-direita mundial. A extrema-direita mundial se identifica com ele. O linguajar, as atitudes, as pessoas que o seguem. Então, os jornais têm medo de dizer isso. Eu não tenho medo de dizer isso porque eu sei qual que é o conceito. E por que os jornais não chamam ele de extrema-direita, mas chamam o Lula, que é muito mais um esquerdista moderado? Quem é esquerdista extremo odeia o Lula. É porque diz que o Lula se vendeu ao capital, por exemplo, mas o Lula ele é desenhado como extrema esquerda. É porque a ideia de você apelidar o outro de extrema é você dizer que o outro lado que não é extremo é o correto, é o moderado. Né? Então, ao mesmo tempo que você classifica um petismo que é capitalista ao extremo, gente, porra, não vai falar que é comunista essa merda, né, velho? Os caras construíram casa, venderam casa, baixaram o IPI, deram dinheiro para a Bastemp, baixaram o imposto de carro, deram dinheiro para a Chevrolet. O brasileiro fez um monte de conta, os bancos cresceram. Isso daí, cara, é que a gente até brinca, conciliação de classes. Né? Você tem uma política muito mais liberal até certo ponto do que, de fato, uma política comunista. Né? Então, a ideia de chamar aquilo de comunista ou de extrema esquerda é justamente para você apresentar o quê? A salvação. E a salvação vem de quem? De um cavaleiro, de um templário, de um patriota, de um cidadão do bem que tem uma missão divina e religiosa de salvaguardar, de salvar o mundo. Então, olha como essa linguagem ela é perigosa, que é a ideia de que o outro é o inimigo, ele é um infiel, né, que é exatamente isso. Vamos salvar o Brasil, Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, utilizando inclusive o slogan da Alemanha nazista. Né? Então, o primeiro passo para entendermos essa associação é conhecer a diferença entre reminiscências medievais e medievalismos, né, que a gente já, quer dizer, eu não trabalhei isso com vocês, mas, por exemplo, existem coisas da Idade Média que chegaram até a gente, mas existem coisas que foram reinterpretadas dessa Idade Média.
como, por exemplo, um cavaleiro templário que, ao mesmo tempo, é patriota, né, numa época que nunca existiu patriotismo. Então, continuando lá. As reminiscências medievais, conforme o professor José Rivaí Macedo, são elementos que surgiram nesse período que chamamos de Idade Média, mas que ainda estão presentes em culturas do nosso tempo. Por exemplo, o relógio mecânico e os talheres. Essas coisas, elas são reminiscências medievais. Aí, ó, já os medievalismos são definidos por Uta Berns e Andrew James Johnson. Então, olha a importância de citar os autores quando você está fazendo uma apresentação histórica na internet. Diferentemente do Olavo de Carvalho, desses caras que citam eles mesmos, vocês podem reparar, citam eles mesmos. A ideia é só deles. Um historiador não vai citar ele mesmo. Você não é a fonte do conhecimento. Você vai desenvolver o seu raciocínio a partir da bibliografia, né? Então, o que é esse medievalismo, né? O medievalismo são formas pela qual a Idade Média foi aprendida e construída por períodos posteriores, né? Então, é uma reinterpretação, é um uso dessa Idade Média. E com relação à extrema-direita, com a Idade Média, não lida com remanescências medievais, mas com a produção e o consumo de medievalismos, né? E não foi ela que inventou, de fato, essa prática. Mas antes de entrar nessa, eu não quero entrar muito nessa parte teórica de medievalismos, remanescências, né? Eu vou direto para aquilo que foi interpretado. Na imagem do tweet anterior, tem aqui a ilustração da conquista de Constantinopla, né? Essa imagenzinha aqui. Isso é bem importante, né? Porque o bolsonarismo, ele se apropriou das cruzadas. A gente viu isso no cavaleiro medieval da Lux, né, que aparece cavalgando com a bandeira do Brasil. Mas a gente vê isso, por exemplo, nas pessoas que vão protestar e que vão vestidos de templários, né, como o tal do Paulo Cogos, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. Ele aparece como templário, mostrando, se manifestando a favor do presidente. E uma das coisas que as pessoas esquecem é que os templários eram tudo menos guerreiros religiosos que lutavam contra o infiel. E por quê? Porque os templários chegaram a lutar contra os próprios cristãos, né? Os cruzados, nesse sentido, não os templários, mas os cruzados de uma forma geral. Tanto que a imagem aqui são os cristãos saqueando Constantinopla, que era um local cristão. Então, olha lá, como aponta o medievalista brasileiro Paulo Pachá, os bolsonaristas incorporaram um suposto grito de guerra de cruzado, Deus Vult, como a tradução livre de algo que Deus quer, assim como a ideia de que o Brasil é fruto direto das cruzadas, né? Tem uma reportagem sobre isso, inclusive em português, como a extrema-direita brasileira ama a Idade Média europeia. O documentário da produtora Brasil Paralelo, que é uma grande fake news, não sei nem como essa porra existe, para falar a verdade, que são de serviço à humanidade, é só ideologia de extrema-direita e negacionismo lavando a mente das pessoas. Eu acho que isso é muito legal para a gente perceber. A maior parte das pessoas que seguem o Brasil Paralelo, que seguem essas páginas de extrema-direita, elas não acreditam nos estudos, na ciência, ou até mesmo no que aquilo a gente pode dizer na verdade histórica. E por que elas não acreditam? Que elas acham que isso é tudo manipulação. O historiador é o manipulado. Isso que é o mais engraçado. Eu estudei 15 anos da minha vida para ser manipulado. Mas o tiozão que está em casa no Zap, ele não é. Pelo menos ele acredita que não é. É uma coisa que não faz sentido nenhum, né? Então, é muito interessante que esse povo fique acreditando que há uma grande conspiração da esquerda, né, no mundo, etc. e tal, só que ao mesmo tempo quem faz parte da conspiração são eles. É uma grande conspiração para passar desinformação, passar fake news e negacionismo histórico que proporciona, por exemplo, a gente viu, né, um caminho aberto para o racismo, para grupos supremacistas brancos que estão saindo às ruas. Quem nunca viu isso, digite supremacistas brancos, Estados Unidos, para vocês verem que esses caras estão saindo com tochas nas ruas. A gente vê que a Sarah Winter, ela copia o linguajar dessas manifestações. Nós já tivemos um secretário da Cultura que imita Goebbels, por exemplo. Então, essas pessoas que estão em torno do bolsonarismo são pessoas que estão ligadas a essa linguagem da extrema-direita e elas são formadas por esses caras. Eles estão... Você vê o filho do Bolsonaro lá, o 02, ele usa camisa. O Olavo tinha razão, né? Então, o Olavo ele é muito importante nesse sentido. E por quê? Porque nesse documentário
ele coloca que essa última cruzada tem como argumento central que a descoberta do Brasil seria fruto unicamente do processo de expansão da fé cristã. O governo, inclusive, exibiu esse documentário na TV Escola, né? Na perspectiva do documentário, o complexo processo de expansão marítima e das colonizações ultramarinas ficaria restrito a um esforço de expansão da fé cristã. Essa narrativa tornaria o Brasil uma parte dessa identidade europeia imaginária, que seria branca, cristã e patriarcal. E, inclusive, é só a gente fazer aqui isso, ó. A gente vai encontrar esse mesmo vocabulário vindo das mãos, da boca do presidente. Né? Então, eu não estou... E o menino de 17... Isso, olha só, Eric, como isso é importante que você falou. O adolescente de 17 anos matou um negro, né, porque ele é um supremacista branco. E olha o problema que é o jornal é não classificar esse cara como terrorista, como extremista. Se fosse um islâmico matando um cristão, esse islâmico certamente seria colocado como um extremista, um racista, né, um preconceituoso religioso. Mas quando a gente trata da extrema-direita, a gente passa o pano. A mídia passa o pano nessas pessoas. Está sendo muito perigoso no mundo. E por quê? Porque as pessoas concordam com isso. E isso está por trás do que eles chamam de conservadorismo. Gente, o conservadorismo não tem nada a ver com o que esse povo, que se diz conservador e liberal, faz, velho. Conservador, por exemplo, é alguém que preserva, por exemplo, os doutores, os intelectuais. E esses caras atacam os doutores e atacam os intelectuais. Já em termos de conhecimento, esses caras já não são conservadores. Um bom conservador ouviria, por exemplo, os médicos na hora de tomar um remédio, e não o WhatsApp. Né? Então, tipo, como também um bom conservador não é alguém que defende que você bata em gays e tem um caso com gays. Vocês estão me entendendo? Então, essa galera é maluca, velho. Essa galera é extremista. E é isso que a gente está estudando aqui. Isso está no documentário, está no vocabulário desse povo. E aqui eu até queria fazer uma pausa. Se alguém está se sentindo ofendido, assim, né, não se sinta. Né? Eu estou falando aqui, é um estudo sério. Como historiador, eu sou medievalista, eu sei o que eu estou falando a respeito disso, o que significa você interpretar o mundo clássico dessa maneira. A questão é, você pode ficar bravo com você, porque você está descobrindo isso agora, e você não sabia, e você acreditou nisso por muito tempo, ou você pode continuar bravo comigo, porque você defende isso. Né? Então, daí você não teria que estar bravo comigo, só simplesmente por eu estar descrevendo como essa coisa acontece. Né? Então, assim, é bom separar as coisas. E também, e por último, que eu também não estou querendo convencer vocês a votar no meu candidato, e nem a virar de esquerda, etc. E tal. Eu estou aqui denunciando extremismos, eu estou aqui denunciando racistas, eu estou aqui denunciando nazistas. E isso, gente, não é política. Isso daí leva a coisas muito mais complicadas do que simplesmente a política. Então, eu estou aqui falando contra extremistas, não contra, por exemplo, a direita. Né? Eu não tenho nenhum problema com a direita democrática. Mas a extrema-direita eu tenho grandes problemas. Assim como eu também tenho problemas com a esquerda ditatorial, né? Porque eu sou um democrata. Então, nesse quesito, estou denunciando extremismos que levam aos pedidos de fim da democracia. E por que por exemplo, o bolsonarismo ataca cotas? Porque cota é para negro. Por que o bolsonarista ataca religiões afro-brasileiras? Porque é religião de negro. Você já viu algum bolsonarista atacando um budista? Atacando um espírita? São religiões diferentes do cristianismo, seriam hereges também, mas isso não acontece. E por que um bom bolsonarista odeia uma feminista? Porque ele também defende uma sociedade patriarcal. Mulher que não depende de um homem, que tem o corpo para ela, assusta muito esses caras, porque esses caras querem ter o controle sobre as mulheres. Então, esse tipo de pessoa que defende que só coisa de branco, só coisa de cristão e só coisa de homem presta, é um tipo de pessoa extremista que não serve para o mundo, que é um mundo multiétnico, é um mundo de democracias, é um mundo que nós temos que buscar soluções que passam
por direitos, cara. Direitos para todo mundo. E não por exclusão de direitos ou por morte e distribuição de armas. Isso, de novo, gente, é extremismo. Então, logo, é porque assim, imagine se o Lula saísse defendendo armamento para todo mundo. Os jornais iam cair de pau falando que o Lula queria armar o MST, velho. Os caras iam arrumar a desculpa do inferno para não ter armamento, porque é o Lula falando. Agora o Bolsonaro pode falar que pode armar até o bebê, que as pessoas vão deixar. Né? Então, por quê? Porque esse tipo de raciocínio, esse tipo de fala, ele dialoga com o que as pessoas de poder elas querem. Por isso que isso é falado livremente na mídia. Por isso que isso não parece e classificado como terrorista. Um machista tem que ser classificado como um extremista, velho. Esses caras estão matando. Já repararam nos últimos anos o quanto de homem está matando mulher? E mata a mulher à toa, velho. A mulher tirou uma foto assim, só na internet, o cara vai e mata ela. A mulher, o cara vai e mata ela. O cara tem vai e mata ela. Assim, a gente já chegou no limite que isso é extremismo, isso está errado. Né? Então a gente tem que começar a repensar. E a Idade Média está por trás disso. Né? Então, logo, todos os que se opuseram a isso seriam os inimigos dessa cruzada bolsonarista. O ministro do Exterior, Ernesto Araújo, repete diversos desses pontos da fala. Né? Então, isso, com 200% feminicídio. Quem acha, velho, que isso não está errado, não tem problema, a pessoa precisa parar e ler, ficar com calma, olhar de novo. Não é normal a gente ter tantas mulheres morrendo nas mãos de homem neste país. Assim, o Brasil é um dos lugares mais perigosos do mundo para se ser mulher. Então, tem uma reportagem aqui, por exemplo, olha lá, que eu te falei, a ideia de eleger inimigos, de se colocar como uma solução divina. Ele até adquire aquela aura de Messias, né? Então, tem umas reportagens aqui, olha, o ideal do PT, expresso por alguns ecologistas radicais, é que a espécie humana não existe, já que não existe ainda, vamos falar dela o pior possível. Para a humanidade, isso tem tanto a ponto dia de cometer suicídio. Então, assim, é atacar a esquerda, atacar o PT, atacar o clima. Né? Então, essa é a ideia, atacar o ateísmo, por exemplo. Gente, se o problema do mundo fosse o ateísmo, era muito mais fácil de resolver, cara. Eu, por exemplo, acho que o problema do mundo é desigualdade social. Foda-se qual religião tem ou não tem religião, entendeu? Então, assim, a gente vê que, olha só, é um monte de frases que mostram que essa visão ela está inserida no vocabulário. Olha, só quem ainda leva a sério a história do Ocidente, só quem continua sendo ator, não mero espectador, são os norte-americanos. Olha, como os americanos fossem a resguarda do Ocidente. O que é o Ocidente? Branco, cristão e patriarcal. É o Trump, é o americano do exército. Né? Então, assim, um ocidentalista convicto no Kansas ou Idaho do que Paris ou Berlim. Isso aqui você vai achar um nazista em Kansas, em Idaho, né? Que é os supremacistas da Ku Klux Klan, né? É isso que o cara tá achando. Então, olha lá, o inimigo do Ocidente não é a Rússia, nem a China, não é o inimigo estatal, mas simplesmente o inimigo interno, o abandono da própria identidade, o inimigo externo. O islamismo é radical. Então, a ideia também de o chanceler brasileiro acha que o islamismo não é inimigo dele, brother. Os caras lá do Oriente Médio estão cagando pro Brasil, velho. Inclusive, os caras dão risada da gente se a gente quiser mexer com esses caras, entendeu? Eles estão preocupados com os Estados Unidos, com a Europa. Né? Então, esse povo vive num delírio, como se fossem cruzados mesmo, de fato. Ou como se fossem a resguarda do Ocidente. Né? Assim, é um ocidental nascido em Pindamonhangaba, velho. Pelo amor de Deus, não tem como. Aí, vamos lá, olha lá. O recurso a uma visão fantasiosa das cruzadas é um dos elementos que acontece nos medievalistas da extrema-direita mundo afora. Mas, afinal, o que foi o movimento cruzadístico enquanto processo histórico? As cruzadas elas foram um esforço de retomada dos territórios bizantinos que caíram sob o poder do Império Islâmico. Mas o processo foi complexo. Então, a primeira coisa das cruzadas é uma retomada dos territórios que os cristãos perderam. Não é uma luta religiosa. Não é uma luta étnica. E isso é importante, gente, porque, por exemplo, em Portugal não para de aparecer pichações nas universidades dizendo Portugal é dos europeus, Portugal é branco, fora pretos e árabes. Por quê? Porque o mundo moderno
identificou essas lutas como raciais. No mundo medieval não existem lutas raciais. A raça ou a etnia não era um problema em minuto algum. Como a gente viu na outra thread, na outra linha, princesas negras, negros circulando na Europa, sem ser escravos, sendo membros da elite. Né? Então, não tem essa divisão que aconteceu depois da escravidão. Isso, da interação, da participação de todos. Isso é como a gente se interage, a gente interpreta as coisas. Então, as cruzadas, elas começam com uma exigência do imperador bizantino de que os cavaleiros da cristandade natina fossem seu apoio. Tal ordem foi usada pelo Papa Urbano II para conclamar a primeira cruzada. Na época, os cavaleiros disputavam autoridade com a igreja, várias vezes de forma violenta. O Papa usou a cruzada como pretexto para fazer com que os cavaleiros canalizassem suas armas para o inimigo distante. O que acontece aqui? Os bispos da igreja, eles eram das elites, eles eram filhos dos reis, dos condes. Esses caras tinham terras, esses caras tinham poder, esses caras podiam cobrar impostos. E esses caras, então, eram senhores tanto temporais quanto espirituais. E eles lutavam e entravam em guerras contra os cavaleiros normais. Esses caras saqueavam locais de bispados, roubavam igrejas. Né? E olha que interessante. Então, o cavaleiro cruzado, ele foi retomar os territórios bizantinos e ele também não era um cristão fanático. Ele lutou contra a própria igreja. O jeito que a igreja encontrou de falar assim, mano, para de encher o saco aqui na Europa, vai encher o saco em outro lugar. Né? Você entendeu? Então a própria igreja não aguentava esses caras. Então não existe esse ideal de um cristão que vai defender a fé contra os negros, árabes, mouros. Não. É muito diferente. Então, como assim? O cavaleiro era treinado para matar, o que é um pecado capital. Então, a igreja também se aproveitou para fazer punições. Falar para os caras assim, olha, você matou tal pessoa numa guerra. Para você limpar o teu pecado, você vai ter que ir para uma cruzada. Então, era uma forma de você pagar os seus pecados também. Então, não era essa coisa de vou lá lutar contra o infiel. Muitas vezes era simplesmente você pecou, então vou botar o Marcelo de volta aqui, o Marcelo deve ter caído. Você pecou, então agora você que pague. Então aqui, olha, na imagem do cerco de Jerusalém, né, ele bota aqui a imagem. Vamos ver o que ele vai falar da imagem. Havia também a ideia de peregrinação armada, montar em um cavalo e ir combater no Oriente Médio, e era muito sacrificante e custoso. Essa soma de lutar pela igreja e realizar essa peregrinação poderia abrir caminho do céu para os cavaleiros. Não podemos perceber nenhum desses elementos na ação dos cruzados da extrema-direita. Os assassinatos dos seus atos terroristas não são perdoados por nenhuma igreja, não estão envolvidos em nenhum tipo de peregrinação. Suas ações são simplesmente ações de ódio. Como um cara que atacou uma mesquita na Nova Zelândia, e quando foram olhar foram olhar a vida dele, esse cara era viciado em cavaleiros medievais. Eu tenho uma outra reportagem que fala sobre isso, mas enfim, esse cara aqui, supremacista branco, odeia árabes, é um cristão fanático que era viciado na história dos Templários. Então mencionamos sobre o terrorismo da extrema-direita com inspirações medievais nessa primeira thread que a gente viu aqui. O Estado Islâmico faz uma deturpação semelhante quando se proclamou um califado islâmico. Seu líder não era um califa, porque vivia de acordo com as regras do Islã, e eles buscaram defender a sua fé, mas sim mascarar um amplo negócio de tráfico de drogas, petróleo, gás natural, escravos sexuais e artefatos arqueológicos. Então, nem mesmo o Estado Islâmico tem uma ligação religiosa islâmica. É o Ocidente que faz a gente crer que esses caras estão lutando por Alá, para os fanáticos daqui achar que Jesus tem que entrar na guerra também. O Estado Islâmico é um bando de traficantes. Os caras estão ganhando dinheiro, são capitalistas que usam da guerra para controlar a economia.
Então, por todos esses motivos, é fundamental para os brasileiros pesquisar, estudar e discutir a Idade Média. Somente assim deixaremos de acreditar que cavaleiros de armadura podem nos salvar. Aí a gente tem a outra thread que a gente avaliou. Então, assim, eu recomendo muito, que eu vou até voltar aqui para a página inicial. Essa thread, vocês podem ver que ela circulou bastante, até eu compartilhei que ela é muito boa. Né? Mas a gente tem manifestações recentes, as pessoas avaliando o que os símbolos da monarquia fazem também nessas manifestações. É muito importante para a gente entender essas questões, porque se a gente for olhar muito sério para o mundo, essa daí é uma reportagem de 5 de julho. O extremismo da direita cresce no mundo e assusta a Alemanha. A gente está à beira do fascismo voltar. E voltar com o Hitler, voltar com o Mussolini. Então, por isso que os historiadores eles estão brigando tanto em relação a isso. Porque uma história que ela reforça separações étnicas, ela reforça a ideia de que existem pessoas superiores, pessoas inferiores. Uma história nacionalista é uma história que pode levar a genocídios, né, como a gente pode observar. Eu até recomendo vocês darem uma olhada em algumas reportagens sobre o avanço dessa extrema-direita no mundo, que é algo que muito me preocupa, né? E novamente, eu estou falando, o problema não é com você de direita que é fã do quebrando tabu, entendeu? Você é um ótimo cidadão, é democrata, tenta entender que o nosso sistema prisional é uma bosta, que os homens batem em mulher, você só defende uma economia de mercado, isso é legal, essa é a sua opção, defender uma economia. Agora, a partir do momento que a defesa da economia perpassa na escolha de inimigos que têm que ser eliminados, metralhados, torturados, que a democracia não é mais a solução, que a ditadura de um Messias, um enviado por Deus numa cruzada, essas coisas são muito complicadas e elas podem levar o Brasil para um lugar que a gente nunca esteve. Eu não gostaria de estar, porque eu até gostaria de perguntar para vocês que devem conhecer a história. Vocês já conheceram algum país governado por um fascista e que o fascista deixou o país funcionando depois que ele saiu? Todo fascista, quando morre, deixa o país em frangalhos. Hitler deixou, Mussolini deixou, Stalin deixou. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o fascista, velho, ele não escuta a ciência, ele não escuta a razão, ele não tem limite. Né? Então, se tiver que morrer 200, 300, 400 mil para ele provar que a cloroquina funciona, ele vai deixar morrer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas reinterpretações que são feitas da história e que elas levam. Então esses caras acabam com os países, né? O Kim, exato. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de ações, que essas ações elas levam ao extremismo, cara. E o extremismo a gente já deturpa a democracia, direitos humanos. O ódio aos direitos humanos é algo que muito me deixa assustado. Porque direito humano, né? Não sei nem como foi virar coisa de bandido. Direito humano é para morador de rua. Direito humano é para mulher não apanhar do marido. Direito humano é para uma criança que sofreu um trauma ter direito a psicólogo, ter direito a um tratamento decente, entendeu? Então, assim, é muito mais complicado. E assim, o nosso país, ele tá, assim, aquele país é muito doido também. Mas o problema da Coreia é que a gente quase não sabe muito dela, né? É até difícil a gente falar dela. Então, eu não sei se você já viu, professor. Com certeza sim. Uma vez, eu não sei se era o Anonymous, mas eles conseguiram entrar na intranet deles lá e eles viram que os caras só têm 5 sites de pesquisa, todos controlados, e os caras, que nem eu disse, tem 15 mil homens treinados trabalhando na base cibernética deles só para isso. E o país é simplesmente. O cara tem até um McDonald's dentro da casa dele. E o povo lá passa fome
tem comida racionada, eles recebem agora. Eu tava lendo que eles parece que eles tiveram uma época, eles estavam comendo ração militar, mesmo um lance assim. Mas o importante é não entender que um fascista é sempre um cara igual o governante da Coreia. Que é um cara que vai deixar o povo passando fome, etc. e tal. Hitler foi um dos caras que mais desenvolveu a Alemanha, por exemplo. Mussolini também. Né? Então, que desenvolveu a Itália. Stalin deu um grande impulso na União Soviética também em termos de economia, indústria. Então, não é isso que marca o fascista, isso marca um tirano, é diferente. Tem como você ser um tirano esclarecido, como a gente já teve o despotismo esclarecido no mundo, que é um rei que tem uma constituição que limita ele, mas de certa forma ele ainda é rei, ele manda em tudo. Aqui eu estou falando de um fascista mesmo. Um fascista ele elege inimigos que são internos. Você está em guerra constante contra a sua população, seja o negro, seja o universitário, seja o professor de história. E isso eu vejo no Brasil. Isso eu vi na Alemanha. É contra os judeus, é contra os ciganos, é contra os negros. Isso eu vi na Itália. Isso eu vi também na Rússia. Então, é um patriotismo exacerbado. É uma briga contra um sistema econômico, claramente. Isso é fascismo, velho. Você viver num mundo que você fala assim, aqui no Brasil não tem espaço para comunista. Tá doando seu cu, velho. Quem é você que decidiu o Brasil agora? Você é o mestre do capitalismo, é isso? Eu não posso defender o meu sistema de governo? Da mesma forma que na Rússia de Stalin, você não podia defender até mesmo a sua religião. Você não poderia defender uma outra ideia de governo. Isso daí você já foge da democracia, né? O fascismo é uma uniformização da sociedade a partir de inimigos e a partir do patriotismo, da negação da ciência e de você sempre louvar a vontade popular. Isso daí é uma coisa que está sempre na linguagem desses caras. É tipo, eu só faço a vontade do povo, é o povo que quis, é a maioria que quer. E isso está na linguagem do nosso presidente. Nosso presidente acha que a maioria do nosso país é evangélico neopentecostal, e não é. Né? Que é a moral que ele defende, que eu sei muito bem que tem muitos católicos ou até mesmo evangélicos, são totalmente contra o tipo de cristianismo que o bolsonarismo defende, né? Um cristianismo bélico, né? Um cristianismo pornô, né? Como a gente viu com a Flor Delis, né? Os caras é o cristianismo da orgia, né? Assim, não é. Os caras estão muito mais preocupados em utilizar da religião para defender uma moral extremista do que de fato seguir a religião. Você que é católico, você sabe muito bem que se ser cristão é muito diferente de que você sair defendendo tortura, morte dos outros, e por aí vai, né? E a Tainara também falando, também sou totalmente contra. Então, assim, até mesmo sair ofendendo as pessoas, você que vai falar que vai quebrar a boca de repórter, né? Isso daí, a meu ver, eu não vi Jesus fazendo isso, entendeu? Eu não sou cristão, mas eu conheço muito bem o cristianismo. Eu não imaginaria Jesus falando assim, quebrar tua boca, né? Chamando o negro de arroba, animal, né? Tem um linguajar meio complicado. Que é sempre a ideia de que tem alguém perseguindo ele ou ele está em briga com alguém. Isso daí é uma coisa que muito me incomoda. É uma pessoa sempre muito belicosa, né? Hitler era assim também, Stalin também. Enfim, eu não estou falando mal dele porque eu quero falar, não. É um movimento grande no mundo. Na Índia, um extremista da extrema-direita governa, na Ucrânia, nos Estados Unidos. Esses caras estão crescendo no mundo e a gente pode passar por uma nova era muito complicada, aí que envolve o retorno aos genocídios, né, de populações que não são bem-vindas, bem-quistas, como imigrantes, né, que estão entrando na Europa e os europeus não querem. É como se a Europa fosse deles. E a Europa, como eu já mostrei para vocês, ela sempre foi aberta a migrações. A partir da modernidade que os caras falam isso aqui sempre foi nosso e pronto. Então a história é muito mais complicada do que esse povo defende, esse povo manipula. Não é à toa, gente. Quer ver? Eu só vou mostrar mais uma coisa. Para vocês entenderem o porquê que esse governo ele tem
uma birra com professores de história, e isso parece bastante na internet, que a gente começou a ver nas últimas eleições. Olha, meu professor de história mentiu para mim, meu professor de história mentiu para mim, meu professor de história mentiu para mim. Sim, seu professor de história mentiu. Todas assim, só o professor de história, né? Como se a pessoa que estudou ela fosse a mentirosa. A gente ficou mentindo a vida toda. E quem sabe tudo é o Olavo de Carvalho, que nunca estudou história, não é formado em história, ou o próprio Bolsonaro, que leu um livro de alguém e ele acha que sabe de toda a história. Né? E isso, por exemplo, novamente aparece aqui. Ele fala no Jornal Nacional, né? Não dê ouvidos, eu acho que é. Ele falou no Jornal Nacional algo disso, né? Não dê, eu tenho que achar, na verdade é um vídeo que ele fala. Depois eu vou achar e falar e mostrar para vocês. Mas é exatamente isso, né? Porque os historiadores, a gente desmente essas versões manipuladas da história que são utilizadas por extremistas. Cara, os negros chegaram no nível, velho, que eles estão defendendo que não houve escravidão no Brasil. É que nunca houve, não existe dívida histórica. A gente é fundado num país que teve 300 anos de escravidão negra e a gente ainda vê reflexos dessa escravidão na divisão social da nossa sociedade. A sociedade ela é dividida por raça. Os negros são mais pobres do que os brancos, isso é óbvio. Tem os piores empregos em relação aos brancos. A nossa sociedade ela é patriarcal, né? Os homens ganham mais do que as mulheres. Os homens quase não são punidos por bater em mulheres, matar a mulher, cara. É muito difícil um homem ser punido mesmo. Ainda mais se o homem for rico. Ele grava um vídeo no Instagram chorando, a população perdoa ele, cara. É da mesma maneira que a nossa população parece se importar muito mais com um beijo gay acontecendo, né, fica revoltado, do que uma pessoa passando fome na rua. Isso não revolta a nossa sociedade. Então é muito complicado a gente pensar que esse tipo de ideologia ainda vigora hoje em dia. E isso vigora com basamento histórico. E por isso que os caras odeiam historiadores, porque um historiador bom, ele consegue dizer, olha, isso é mentira, isso é manipulação, e você está usando